Hi everybody, it's me, your English teacher, Roberta. E essa é a primeira aula que eu estou gravando para o 8º ano das atividades explicadas da apostila 2. Então, para poder facilitar a vida de vocês, eu achei melhor esse formato de vídeo. Eu já tinha feito para o 6º e para o 7º, os meninos acharam legal, então eu vou, a partir de agora, fazer os vídeos sempre assim. E o que a gente vai ver, claro, da apostila? Nós vamos ver Test Interpretation, Grammar and Vocabulary. Então, são os textos que a gente vai ver, um pouco de gramática e vocabulário. Não vou explicar a apostila toda, vou fazer em vários vídeos para poder não ficar muito extenso. E é claro que se as atividades são da apostila, vocês vão precisar da apostila, né? Então, se alguém não está com a apostila na mão, por favor, pausa esse vídeo e vai buscar a apostila, porque vocês vão precisar dela, ok? Beleza? Nós vamos começar com a primeira matéria que tem na apostila, que são os musical instruments, os instrumentos musicais. Lembra que eu já havia pedido para vocês fazerem uma lista dos instrumentos em uma atividade anterior, que eu falei que ia ajudar vocês agora. Então, para a gente poder responder, as páginas 2, 3, 35 e 36 da apostila 2, nós vamos precisar dos instrumentos musicais e de um pouco de interpretação de texto. Eu vou explicar cada uma das atividades passo a passo para vocês não terem dúvidas, ok? Vamos partir para lá. Vamos começar pela página 2. Na página 2, a gente começa com um textinho pequenininho que explica o que são instrumentos musicais em inglês e depois nós temos as atividades já. O que vocês vão precisar fazer? Olhar a fotinha e ver qual é o instrumento musical que a pessoa está tocando e colocar o nome em inglês. Eu vou dar o exemplo da letra D, porque eu acho que naquela lista que eu dei para vocês não tinha esse instrumento musical. Então, nós temos a seguinte frase. The actor Bruce Willis played the alguma coisa on the TV show Saturday Night Live 3 years ago. Então, nós temos a frase aí. Então, na fotinha dá para ver que o Bruce Willis, ou no caso não dá para ver, porque a mão dele está fechada em cima do instrumento musical, mas quem conhece sabe que ele está tocando uma gaita. E gaita em inglês é harmonica, é esse nome aí. Então, basta vocês colocarem o nome do instrumento musical na página 2 e tem um pedacinho na página 3. Não tem mistério essa atividade. Uma coisa interessante. O Saturday Night Live, que tem aí nessa frase, ó, tá vendo aqui, ó. Então, em português, essa frase diz: o ator Bruce Willis tocou gaita no programa de TV Saturday Night Live 3 anos atrás. E esse programa Saturday Night Live, ele é um programa que tem lá nos Estados Unidos. Desde 1975, tem o mesmo formato. Ele é tipo uma mistura de Zorra Total com Danilo Gentili, sabe? É um programa de entrevistas que tem pessoas famosas e ao mesmo tempo tem quadros de humor. E eu descobri que essa frase tá meio errada, porque eu achei essa mesma foto do Bruce Willis tocando gaita há 11 anos atrás nesse programa. Então não tem 3 não, tem 11. Mas enfim, era só uma curiosidade que eu achei interessante para falar para vocês. Bom, continuando, nós vamos lá agora pular para a página 35. Nossa, por quê? Porque tem a mesma matéria lá de instrumentos musicais. Estou aqui com a minha apostila também. Vou chegar lá na página 35 para a gente poder não perder o fio da meada, sabe? A mesma matéria. Então, ainda estamos em instrumentos musicais. Lá na página 35, a gente tem um texto que começa falando assim, número 1. Probably you have never used it em português. Vou ler em português. Provavelmente você nunca viu, nunca ouviu falar desses 3 únicos instrumentos musicais, desses instrumentos musicais únicos que vai falar no texto. Eu aconselho que vocês deem uma traduzida no texto primeiro, antes de começar a fazer as atividades. Usa o Google Tradutor, usa o aplicativo, sei lá. Mas se vocês não quiserem, eu vou te dar uma dica de como fazer as atividades, ok? Então, nós temos na página 35 o texto
e vocês vão precisar para poder responder a página 36. Então, na página 36, a primeira parte da atividade... aqui diz, eu coloquei aqui para vocês sobre os instrumentos musicais que fala no texto. Fala de um instrumento musical chamado Singing Ring 3, de um instrumento musical chamado Guitar Machine, e faltou um, que é o Legal Harpsichord, que é esse pianinho aí feito de Lego, que eu acabei não colocando, que está na página 36. Não sei porque deu bug na minha cabeça e eu não coloquei. Mas, enfim, passemos para as atividades. Então, eu tenho aí a letra A, B e C, que são perguntas feitas referentes ao texto. Então, não tem jeito, vocês têm que traduzir a frase para vocês entenderem o que está dizendo. Eu vou fazer a primeira e vocês vão fazer a B e a C, ok? Então, eu tenho a primeira aí. Who designed the Singing Ring 3? Então, eu tenho quem criou, quem desenvolveu o primeiro instrumento musical, que é aquela Singing Ring 3, que em português seria mais ou menos assim, árvore cantando e tocando, que é aquela árvore que não parece uma árvore, né? Parece um furacão, tem o formato de tornado, furacão, sei lá, e é todo feito de canos. Então eu quero saber quem foi que inventou esse trem. Então, olhando lá no texto, aí tem um espaço para vocês responderem. Olhando lá no texto, a resposta é it was. Por que it? Porque a árvore não é uma pessoa, então a gente tem que usar o it. Was, porque foi, né? É o verbo be no passado, a gente estudou no começo do ano, então nós temos aí o was. Designed by, toda vez que a gente vai falar em inglês que alguém fez alguma coisa, a gente vai usar esse by aí. Mas eu montei a frase só em nível de curiosidade. Se vocês tivessem colocado só o nome das pessoas, também já estava bom, ok? Então, by Mike Tonkin and Anna Liu. Deve ser um americano e uma americana também, né? Sei lá, às vezes tem americano que tem nome voltado pro oriental, assim como tem brasileiro, né, que tem nome oriental também. Tudo é possível nesse mundo. Então, vocês vão responder as perguntas da página 36, tem que traduzir as perguntas e aí achar a resposta no texto, certo? Partimos para número 2 agora, não é página 35, é 36, mas tudo bem. Começa na 35 o texto e nós temos agora a número 2 na página 36. Nós temos aí o espacinho para vocês responderem e tem a foto. Dentro do texto, não sei se vocês repararam, tem umas palavras em negrito. Tudo em negrito. Por exemplo, lá na página 35, lá em cima tem um negócio chamado steel pipes. Depois, mais embaixo a gente tem em negrito, acoustic guitar, bass guitar, cowbell, copper pipe. Então, o nome de algumas coisas é o nome dessas coisas em negrito que vocês vão completar o número 2 da página 36. É só olhar a foto, ver o que é. Vocês podem traduzir as palavras em negrito para você ver o que é cada um. O primeiro aí são tubos, canos de cobre. Então, em inglês, canos de cobre é uma daquelas palavras em negrito, é copper pipes. Então, é só colocar, traduz as palavras em negrito e coloca qual é a fotinha correspondente de cada uma, não é tão difícil. Ok? Acabou a matéria dos instrumentos musicais. Agora nós temos uma matéria interessante, que é o street dance. Para quem não sabe, é dança de rua, é aquelas dancinhas que você fica meio maluco quando as pessoas começam a dançar. Se a pessoa tem habilidade, parece que ela não tem mola no corpo. E nós vamos na página 15 e 16 para poder responder essa parte. Deixa eu ir lá, vou abrir minha apostila também. Então, nada mais, nós não temos nada de diferente aí nessa atividade que vocês já não tenham feito. Nós temos aí na página 15 um quadro azul, certo? E esse quadro azul tem o nome dos passos de dança, dos movimentos que são feitos no street dance. Então, cada passo
desse daí, que vocês estão vendo os caras parecendo que vai quebrar o pescoço, que vai quebrar as pernas, que vai dar um coice, tem um nome. Então, dentro desse quadro azul tem o nome, vocês precisam colocar o nome em cada uma das fotinhas. O que eu aconselho? Traduzam cada uma dessas e vejam qual é o sentido da frase. Eu vou dar um exemplo fora desse que eu dei aqui, ó, na apostila depois. Então, eu vou fazer a letra A, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui, isso é a letra A. Então, na letra A, eu tenho um fulano com as costas no chão, com as pernas para cima, e provavelmente esse movimento é ele dando uma voltinha, né? Provavelmente é ele fazendo aquela volta com as costas no chão, que é essa fotinha aí, ó. Então, a gente tem o espaço para responder, a gente tem que tirar em inglês mesmo desse quadro azul e descobrir qual que é o nome desse passo. O passo, geralmente, está relacionado com a posição que a pessoa está. Vocês têm duas opções, traduz tudo e vai tentando adivinhar, ou vocês procuram na internet passos de dança do street dance, movimento do street dance, que vai aparecer bastante coisa, eu dei uma pesquisada. Então, aqui no caso, o cara tá com as costas no chão e tá rodando. Então, o nome do passo é backspin, porque back em inglês é costas e spin é rodar. Então, backspin é o nome do passo. Não precisa ter sentido, não é costas virando, costa rodando, não. O nome do passo é backspin, a gente não traduz esse tipo de coisa. É simplesmente o sentido do passo, ok? Então, vocês vão observar qual é o movimento que o camarada está fazendo quase se matando, que tem uns bem engraçados na página 16, e tentar ver qual que é o nome do passo de acordo com a movimentação da pessoa. Só uma dica, a letra M é o Matrix, porque é aquele movimento que, para quem não assistiu o filme, talvez não vai saber, o cara se desviando das balas, e Matrix foi o primeiro filme que fez isso, lá em 1999, sim, 1999, vocês nem sonhavam em nascer. Então foi o primeiro filme que fez isso, por isso que o nome do passo é Matrix. Só uma dica, só uma respostinha a mais, aí é a letra M. Acabou a matéria de Street Dance. Vamos fazer um pouco do que vocês amam, que é interpretação de texto e gramática, para não dizer o contrário, vocês odeiam, mas enfim. Os textos que vocês amam, mas enfim. Ai, ironia. Nós vamos para a página. Vocês vão precisar disso aqui para responder as páginas 3 a 9 e a 34. Vocês estão vendo que eu estou indo por temática, então às vezes a gente pula uma, volta. Eu acho mais fácil assim. Essa parte agora vocês vão precisar prestar bastante atenção, porque a gente vai precisar bastante do dicionário, do tradutor, se precisar pausar o vídeo para poder ir lá, beleza. O bom de estar com o vídeo gravado é isso. Não é só a explicação da Roberta lá na sala de aula que vocês já esqueceram, etc. Vocês podem voltar o vídeo quantas vezes vocês quiserem para poder pegar a explicação de novo. Eu acho que eu vou adotar essa história de vídeo o ano que vem também, mesmo sem quarentena, sabe? Eu vou explicar na sala de aula, eu vou continuar com esses vídeos no meu canal do YouTube e vou falar para as crianças, vou falar para os alunos, agora vai no YouTube, se quiser explicação de novo para essa matéria, vai lá no meu canal e assiste vídeo tal, vou deixar o link para vocês, que eu acho que vai facilitar bastante para os alunos do ano que vem, porque eles vão ter explicação na sala de aula, com fé em Deus, vai estar tudo normal, e vão ter o meu vídeo adicional para poder rever a matéria em casa. Eu gostei desse negócio. Então, vamos lá para os finalmente? Então, na página 3, nós temos um texto bem grande, tem aí no número 2, sobre Sir Elton John. Sim, Sir. Ele é um cavaleiro condecorado pela rainha da Inglaterra. Vou explicar esse esquema para vocês. Diferente do Brasil, a Inglaterra, né, o Reino Unido, ele é uma monarquia. Então tem a rainha, vocês devem lembrar da rainha Elizabeth, uma senhorinha bem velhinha que de vez em quando aparece nos noticiários. Então, não existe mais aquele negócio de cavaleiro de andar de cavalo com espada e aquela armadura, mas quando a rainha vê que um cidadão britânico prestou grandes serviços para a coroa britânica, no caso, para o governo,
se aquela pessoa é uma pessoa influente, é uma pessoa admirada, ela pode ser condecorada cavaleiro. E o Elton John foi condecorado cavaleiro pela rainha. Olha, é uma coisa que para a gente assim é difícil de entender porque a gente mora numa república, mas para eles lá é uma coisa, é uma honra muito grande. Então, eu procurei uma foto, vocês podem observar que é do mesmo momento que está na apostila, do mesmo dia que ele estava cantando a apostila. Coloquei o texto aqui para a gente dar uma olhada. Eu não vou traduzir, porque isso é papel de vocês. Não precisa traduzir o texto no caderno e deixar escrito. Vocês vão precisar traduzir para vocês entenderem para fazer as atividades embaixo. Então, resumindo, o Elton John ele é um dos mais aclamados cantores solo de todos os tempos. Se você não conhece o Elton John, das duas, uma é porque os seus pais não escutam, ou é porque você morava numa caverna, mas enfim, eu vou deixar lá no beta e nós temos uma atividade no final que nós vamos ouvir vocês em casa, quer dizer, vão ouvir algumas músicas do cara, mesmo que vocês não conheçam, para vocês verem como é que é o estilo de música que ele toca. Pode ser que não seja o mesmo que vocês escutem aí normalmente na casa de vocês, mas eu conversei com alguns alunos que essa matéria da apostila era o que eu mais gostava. De todas as apostilas de nono ano, sexto, sétimo, de todos os bimestres, segundo bimestre do oitavo ano dessa apostila era a que eu mais gostava, porque a gente trabalhava muito, muito com música. Então eu não posso colocar a música para vocês na sala de aula como eu fiz o ano passado com os alunos do oitavo ano, por causa dessa situação, mas eu posso indicar o link para que vocês escutem as músicas em casa e tirem as próprias conclusões. E eu gostaria de verdade que vocês fizessem isso, porque senão perde o sentido a atividade, perde o sentido a matéria. Então, voltando para o Elton John, o cara aqui não diz aqui em que ano ele nasceu, só diz que ele começou a tocar piano em 1950. Nossa, o cara é velho, né? Provavelmente. Aqui fala que ele vendeu mais de 250 milhões de discos, né? De álbuns. Isso antes dessa era de Spotify, né? Que ele deve ter agora as questões dos downloads, né? Também. E ele já fez mais de 4 mil shows em mais de 80 países diferentes. Então o cara não é pouca coisa, não. Então, eu dei uma resumida no texto para que vocês possam entender o que vocês têm que fazer embaixo. Mas eu acho que vocês deviam traduzir o texto inteiro por conta de vocês. Só no aplicativo mesmo, não precisa escrever o texto no caderno nem nada, não. Então, vamos lá, ó. Na letra A, eu vou dar o exemplo da letra A e vocês vão fazer isso com o resto, ok? Na letra A, nós temos When was Elton John born? Se você jogar lá no tradutor, e outra coisa, só para lembrar, a gente estudou bastante, ou os que foram meus alunos no ano passado, estudamos bastante essa questão. Opa, já veio a resposta, mas tudo bem. Nós estudamos bastante essa questão aqui, ó. Vocês estão observando dos W8 questions, daquelas perguntas que a gente usa para fazer pergunta. Então, se é when, é quando. Então, eu estou perguntando quando o Elton John nasceu. Ah, ué, tem no texto? Interessante, eu não achei, porque deve ser porque fala a idade dele aqui em algum lugar e aí tinha como você observar no texto. Eu não achei aqui lendo aqui rapidamente. Mas enfim, ele nasceu em 1947. Nossa, se ele nasceu em 47, ele começou a tocar piano com 3 anos de idade. Deve ser por isso que o texto diz, né? Quando ele tinha 3 anos de idade, ele começou a tocar piano em 1950. Então, ele nasceu em 1947. Nossa, ele foi muito precoce. Então, entenderam? Traduzam a frase, a pergunta, para vocês acharem no texto a resposta. Outra coisa, todas as respostas vão começar com ri, porque o Elton John, apesar de ser homossexual, não sei se vocês sabem dessa história, ele é até casado com um moço, ele foi o primeiro a ter um casamento legalizado lá no Reino Unido. O casamento dele foi reportado foi televisionado, porque foi assim, logo que saiu a lei que podia, ele foi lá e casou com um cara
que já era companheiro dele há muito tempo. Então, apesar disso, lá no registro de nascimento dele tá he, ele é ele. Então, nós vamos, todas as frases que vocês vão fazer aí vão começar com he, ok? Ou his, né? Porque é dele, né? He, se é ele, ou his, se estiver perguntando alguma coisa. Como, por exemplo, a letra B pergunta qual é o nome real dele. Então, a gente vai começar a frase com his name, que é o nome real. Coloquem na internet se vocês tiverem dificuldade de... Ou no tradutor, se vocês tiverem dificuldade de montar a frase. Partindo para o próximo, vamos para a página 4. Nós temos outro texto para interpretar. Desculpem, gente, é 5h30 da manhã. Eu acordei agora há pouco, então eu ainda não estou, a minha voz não está 100%. Mas eu já expliquei para vocês por que eu gravo esse horário, porque evito os barulhos externos. Não tem cachorro latindo, não tem vizinho batendo martelo, não tem Ariel dançando com musiquinha do meu lado. Então, partimos para a página 4. Na página 4, nós temos um texto falando de Supertramp. Now, Supertramp, nós temos aqui a fotinha de a mesma foto que tem aí na apostila, que é da capa do álbum dele, Crime of the Century. Eles têm um álbum, um disco, um DVD que eles lançaram, um CD, que chama Crime do Século. E na hora que você lê Supertramp, não tem nada a ver com Donald Trump, aquela criatura maravilhosa que se diz presidente dos Estados Unidos. Não, é só o nome da banda mesmo. Vamos tampar aqui o Donald Trump, que eu não vou ficar olhando para a cara desse menino, dessa pessoa, não, durante a explicação. Então, nós temos aí novamente o texto sobre o Supertramp e embaixo nós temos as perguntas relacionadas ao texto. O Supertramp, ele é uma banda de rock inglesa que começou em 1969. Vocês têm que traduzir o texto, não adianta. Então, vamos lá. Aí, essa já começa um pouquinho diferente, essa atividade. Em vez de você montar a frase toda, a frase já começa, ela já tem um início aqui, ó. Então, ó, ela já começa com when. Então, eu quero, aqui é diferente. Lá você tinha que montar a pergunta inteira, né? Lá na do Elton John. Aqui você vai montar o restante da pergunta, cuja resposta é essa aqui. It started in 1969. Então, começou em 1969. Então, o que começou em 1969? A banda Supertramp. É só tirar lá do texto. Did Supertramp start? Nós vamos usar did também em todas as frases, porque todas elas estão falando de passado, estão no passado. A gente, no início do ano, quando a gente estava no presencial, só estudou passado. Então, de agora para frente, também nós só vamos estudar passado. Ok? Então, o auxiliar que a gente usa é o did. Mesma coisa que eu aconselho vocês, joga no tradutor se vocês não entenderem a frase. Todas as frases da página 4 vão iniciar com did. Todas elas, eu já estou dando a dica. Todas elas vão iniciar com did. E depois vocês só tem que dar uma olhada na resposta para vocês verem qual é a pergunta que vocês montam. Ok? Vamos partir. Outra coisa que eu esqueci de falar. Vocês não precisam colocar toda hora did Supertramp. Vocês podem substituir o nome de Supertramp por they, que são eles, já que a banda é formada por mais de um integrante. Então, em vez de colocar did Supertramp em todas as frases, se vocês quiserem da parte da letra B colocar did they, também dá certo, ok? Página 5 e 6. Para mim, esse aqui é o mais legal que vocês vão fazer. Esse texto eu aconselho que vocês traduzam e leiam com carinho, que é um dos meus artistas favoritos, que é o Freddie Mercury. Mais conhecido como Freddie Mercury. O nome dele, na verdade, real era outro. O nome dele é Farouk Bulsara. É diferente porque vocês observem num quadradinho azul que tem do lado da foto do Freddie. Ele nasceu em Zanzibar, na Tanzânia. Não, ele não é americano, ele não é estadunidense, ele não é inglês. Ele é tanzaniano ou tanzanês, não sei como é quem nasce na Tanzânia, o que é. Se é tanzanês ou tanzaniano. E por isso que ele tem um nome, parece que voltado para o árabe, etc. Mas lá na Tanzânia eu pesquisei. A língua oficial é o Swahili, mas, tipo assim, 99% da população fala inglês.
Então, o Freddie Mercury falava inglês. Então, nós temos aí nesse quadradinho o nascimento dele, temos a data de nascimento e tem a data da morte dele nesse quadradinho. Eu peguei outra foto porque eu não achei uma foto parecida com a que tinha na apostila, mas o cara era um fenômeno. Uma das coisas que mais são interessantes da vida do Freddie é que ele é considerado a voz mais potente de todos os tempos. Sim, a voz dele era a mais potente, vocês vão ver isso no texto. Ele tinha, não sei se vocês já viram a foto dele de perto, ele tinha a dentição falhada, os dentes dele da frente era meio para fora, meio dente de coelho, meio Turma da Mônica, sabe? E era esse formato de dentição dele, o formato da arcada dentária dele, foi estudado até pelas universidades, tem tese de mestrado sobre a voz do Freddie Mercury. Por causa do formato da dentição dele, ele conseguia alcançar notas muito, muito altas que homens geralmente não conseguem. O alcance vocal dele era sensacional. E por causa disso, o Queen, né, que era a banda que ele tocava, teve tantos sucessos que a banda, tipo, de lá de 1970 e alguma coisa, deixa eu olhar aqui, 70 e... bom, enfim, acho que 75 começou o Queen e até hoje a gente escuta bastante pessoas escutando as músicas deles. As mais conhecidas eu acho que é I Want to Break Free, vocês devem lembrar dessa. We Are the Champions, que foi muito... Ela é usada... se eu não lembro qual é o campeonato de futebol que usa We Are the Champions, mas toda vez que tem algum negócio esportivo, o pessoal põe, né? We are the champions, my friend. Vocês devem lembrar dessa música. E tem outras, né? Interessantes do Queen, que depois eu vou colocar lá o link para vocês ouvirem um pouco. Gostaria que vocês escutassem. Agora vamos às atividades. Da mesma forma, vocês têm que traduzir o texto para vocês conseguirem entender as perguntas. Então, a primeira pergunta aí na letra A, ó, tem um espaço para você montar a pergunta e já tem a resposta. Eu tenho a resposta. It was Farouk Bulsra. Então, é Farouk Bulsra. Então, eu estou perguntando o quê? Qual é o nome real do Freddie Mercury? Então, em cima a gente monta a frase. What was the real name of Freddie Mercury? Tem outro jeito de montar a frase que é What was Freddie Mercury's real name? Com aquele apóstrofo S, mas eu achei que dessa forma aqui ficaria mais fácil para vocês perceberem como foi que eu montei a frase. Vocês vão fazer a mesma coisa com o resto, tentar montar a frase. Se vocês não conseguirem montar a frase com essa explicação que eu dei, as próximas frases vão ser montadas com dedos, tá? Joga no tradutor a frase em português e escreve em inglês. Professora, mas isso aí não é trapacear? Não, para vocês que estão aprendendo, a tradução no começo pelo menos nessa parte, de escrever, vocês vão precisar. Principalmente porque vocês estão fazendo é autodidata, né? Vocês estão aí em casa e não tem um professor para poder ajudar vocês, além desse vídeo que eu estou fazendo, então vocês vão usar o tradutor para poder fazer, ok? Porque eu conheço vocês e sei que alguns de vocês não dá conta de ler e escrever em inglês, ok? Então, entenderam a letra A? A gente vai montar a frase da pergunta para a resposta que a gente já tem. Número 2, já estamos aí na página 6, né? Na página de trás. A número 2, nós temos umas palavras num quadradinho azul, ó, join up, meet up, catch on e show off, que são phrasal verbs, que são combinações, é o verbo junto com a preposição. Joga esses verbos no tradutor e aí vocês vão ver qual é que se encaixa em cada frase. Eu vou fazer a letra A, vocês fazem a B, a C e a D. Então eu tenho a frase: If you alguma coisa with someone, you met them either by chance or because you have arranged to. Então, se você alguma coisa com alguém, você encontra elas,
que seja por acaso ou se alguém arrumou. Então, o verbo que a gente coloca aí é o meet up. Se você encontrar, se você tiver um encontro com alguém, você encontra ela ou por acaso ou porque alguém arrumou o encontro. Então, o meet up é o que combina. E aqui na frase ficou até fácil, né? Porque a gente também tem o verbo meet aqui na frase que dá a entender que a gente também vai usar meet aqui. Mas, enfim, vocês vão fazer isso com as outras. Agora, número 3. Na número 3, é bem legal essa atividade. Nós temos a música These Are the Days of Our Lives, do Queen, que foi a última música que o Freddie Mercury gravou antes de morrer. Acho que ele morreu em 91, deixa eu olhar aqui no texto. Em 91, para quem não sabe, ele morreu de AIDS. Ele nos anos no final dos anos 80, início dos anos 90, a AIDS virou uma epidemia no mundo, ainda não tinha o coquetel, ainda não tinha o conhecimento que a gente tem hoje, então as pessoas quando pegavam a AIDS, elas duravam um pouco tempo, elas morriam mesmo, porque não tinha o coquetel que tem hoje, não tinha os recursos que a gente tem hoje. Então ele morreu muito rápido e essa foi a última música que ele gravou. Então, nós precisamos... aí, nesse quadradinho, vocês vão completar com o verbo be no presente ou no passado. Para quem não lembra, o verbo be no presente é is, am e are. E no passado é was ou were. O que eu aconselho que vocês façam? Escuta a música. Bota a música para ouvir e vê se ele falou was, se ele falou were ou se ele falou is. Se ele falou was, você coloca lá o was. Se ele falou were, você coloca lá o were. Se ele falou is, você coloca isso. Então, escutem a música para vocês verem, ó. Eu vou fazer a primeira linha para vocês verem. Tem a frase aí. Sometimes I get the feeling alguma coisa, back in old days, long ago. Então, é a primeira frase da música. Então, às vezes eu sinto, aí beleza. Na hora lá, ele canta. Se é I, é uma regra. Se é I, ou é am, ou é was. Não tem outro jeito de ser I, are, I, were. A gente já sabe as regras que a gente vai usar pro he, she, it, is, pro am, I, pro you, pro we, pro they, are. Isso é a regra lá do 6º ano. E o do ano passado que vocês viram, a gente vai usar he, she, it, was e o restante were. Então, aqui no caso do I, é I, was. Então, escutem a música que fica mais fácil. Vocês vão completando. Eu vou deixar o link lá no beta para vocês acessarem a música, ok? Passemos agora para a página 7. Na página 7 nós temos um texto falando sobre outro cantor, Sir Rod Stewart. Sim, ele também foi condecorado cavaleiro pela coroa britânica. Dessa vez foi o príncipe William que condecorou ele cavaleiro. Não sei se vocês sabem, mas o príncipe William é aquele que casou com a Kate Middleton e que é neto da Rainha Elizabeth, aquela senhorinha que de vez em quando aparece com os vestidinhos, chapeuzinho bonitinho nos noticiários. Então, nós temos aí Sir Rod Stewart. Também não achei uma foto dele parecida com da apostila, coloquei outra foto. O cara é considerado um dos tops, ele tá no top 10 da coroa britânica. Ele é considerado ele tá lá no top 10 dos melhores cantores britânicos. Ele já teve muitas músicas que emplacaram na Billboard. Se vocês não sabem, a Billboard é uma lista que sai de melhores músicas de todos os tempos. Então, ele já foi top 1, a música dele já foi top 1 da Billboard. Então, assim, o cara não é pouca coisa. O estilo de música dele é muito legal também. Ele é uma mistura de rock com folk e com R&B. R&B seria tipo igual música popular brasileira, só que dos Estados Unidos. Então, é música popular lá dos Estados Unidos. Que essa sigla é R&B, vocês vão ver ela na apostila em negrito. É RB. R, a letra R, o E e o B. R&B. Em português seria Rhythm and Blues. Então, ritmo e blues. Então, é um blues, que é aquele que toca com aquele
Enfim. É difícil explicar um ritmo que vocês não conhecem. É um ritmo, o blues ele é um ritmo que surgiu nos Estados Unidos, e o R&B é uma mistura de blues com um pouco mais agitado. É a música popular norte-americana, igual é a MPB aqui no Brasil. MPB, para quem não sabe, é Ana Carolina, Gilberto Gil, Caetano Veloso, esses pessoal, aquele outro lá, Holanda, Chico Buarque, esses aí que os vô de vocês escutavam e que tem algumas músicas que eu gosto, que eu escuto, mas MPB não é o meu estilo. Tem alguns MPB legal, mas vamos voltar aqui pro Rod Stewart, senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro eu falando desse tipo de música. Então, o cara, ele é o top das galáxias lá da Inglaterra. E a gente vai, para a gente poder responder as perguntas, vocês precisam saber que todas as frases vão ser usadas used to. Esse verbo used to parece usar, mas não é. Quando a gente usa used to em uma frase, a gente está querendo dizer que a pessoa costumava fazer determinada coisa. Assim como a gente tem lá no balãozinho de fala, ó. He, no caso o Rod Stewart, used to play the harmonica. Então ele costumava tocar gaita. Sim, o Rod Stewart também tocava gaita igual o Bruce Willis. Ou o Bruce Willis tocava do que o Rod Stewart. Mas enfim. Então nós vamos usar em todas essas frases que vocês vão montar na página 7, vocês vão começar a frase com he used to, igualzinho tá aqui no balãozinho de fala. Porque nós temos que tirar do texto frases de coisas que o Rod Stewart costumava fazer. Então vocês vão ter que traduzir o texto, não tem jeito. Não precisa escrever, mas vocês precisam saber o que está escrito no texto. E vocês vão montar a frase da cabeça de vocês do que ele costumava fazer antes. Por exemplo, uma das coisas que ele costumava fazer, que eu coloquei aqui, eu acho que é a mais difícil, ele costumava ser um harmonica player, um tocador de gaita. Então eu montei essa primeira frase. He used to be a harmonica player, porque ele costumava ser é porque a gente fala guitarrista é quem toca guitarra, pianista é quem toca piano, gaitista, tá, vamos falar gaitista em português, ele costumava ser um gaitista, porque ele tocava gaita. Então vocês vão montar outras frases de coisas que ele costumava fazer. Por exemplo, ele costumava tocar com duas bandas diferentes. Vocês podem montar a frase. Ele costumava tocar com a banda tal, ele costumava tocar com a banda tal. A gente pode colocar também, por exemplo, os álbuns dele. Os álbuns dele costumavam ser de rock. Então vocês têm que montar a frase de acordo com coisas que ele costumava fazer. Mas aí para isso, de qualquer jeito, vocês têm que traduzir o texto. Mas pelo menos vocês já sabem como fazer. E as frases todas vão começar com he used to, ok? E aí depois vocês colocam o que ele costumava fazer. Página 8 e 9. Deixa eu virar aqui a minha apostila. Beleza? A página 8 e 9 fala de um outro cantor, que é o Muddy Waters. Sim, o nome dele parece águas, né? Não, Muddy Waters. Ou Muddy Waters. Deixa eu ver de onde que ele é. Não, ele é americano, então nós vamos falar Muddy Waters mesmo. Achei uma fotinha dele aqui mais nítida do que essa que a gente tem aí na apostila. O cara, ele é um músico de blues lá dos Estados Unidos. Também vou deixar o link para vocês escutarem algumas músicas dele. É um estilo de música daquelas para você escutar meio para dar uma relaxada, sabe? Não é um estilo de música para dançar, não. Mas o cara é bem famoso, tá? Tanto que, assim, o nome dele tá lá. Ele contribuiu bastante com... Ele é lá da região de Cleveland. Aqui no texto fala sobre a calçada da fama do rock. Tem um museu que fica lá em Cleveland e o cara... Não, aqui só tá falando sobre... é outro texto. Fala do Muddy Rogers, depois fala o texto sobre
o Museu da Calçada do Rock da Fama. Mas enfim, são dois textos diferentes para vocês responderem às perguntas da página 9. Agora é o contrário, vocês não têm que montar a pergunta, vocês têm que responder. De novo, nós vamos usar, né, o used to em algumas frases. Só botei aqui para poder relembrar vocês, ok? Então, a número 2. Letra A. What was the birth name of Muddy Waters? Então, qual que é o nome de nascimento? Ai, gente, escrevi birth errado aqui, mas enfim, vocês estão olhando aí na apostila, do jeito que escreve, tá faltando um R aqui. Na hora de digitar, eu não escrevi, mas enfim. Então, qual é o nome de batismo? Qual é o nome de nascimento dele? É só vocês olharem no texto. Tá falando do nome, né? Tem um espacinho. Então, nós vamos responder com it, porque não é uma pessoa. Então, it was McKinley Morganfield é o nome dele de batismo. É só montar a frase com a resposta que vocês vão fazer aí na número 9. Bom, na página 34, que eu pedi para vocês irem, vamos lá na 34. Página 34, vocês estão vendo, não tem nada. Então, não tem nada mesmo, a ideia é essa. Então, ou vocês vão escrever na página 34 ou no caderno. É uma atividade extra que eu tô passando para vocês com respeito aos os cantores, as personalidades, os artistas que a gente viu nessa unidade, por enquanto, porque a gente vai ver outros. Então, Elton John, o Supertramp, o Freddie Mercury, o Rod Stewart e o Muddy Waters. O que vocês vão fazer? Primeira coisa, vocês vão escutar os maiores sucessos desses artistas. Depois, você vai escrever o nome de algumas músicas de cada um, tipo umas 5, 6, as top músicas de cada um. Não é para escrever a letra da música toda, não. Escrever o nome, por exemplo. Elton John, Yellow River é o nome de uma música dele, Rio Amarelo, mas enfim. O nome da música, escreve lá, coloca Elton John e aí coloca o nome de 5, 4 músicas dele. Supertramp, coloca o nome de algumas músicas deles. Observem bem que esse trabalho é individual, então se eu vi alguém colocando as mesmas músicas na mesma ordem, eu vi que alguém colou do outro, então já não é trabalho, então os dois se lascam, vocês já sabem como é que funciona, né? Se eu pegar, não é só quem emprestou, não é só quem copiou, quem emprestou também. Então, por favor, cada um faça o seu. Essa atividade é bem legal, gente. Não fiquem com preguiça de fazer, não. Então, primeiro, vamos lá. Vocês vão ouvir as musiquinhas, vão escrever o nome de algumas e vão escolher uma música. Não é uma música de cada um, não. Escolhe uma de qualquer um deles para você traduzir. Então, sei lá, eu vou traduzir uma música lá do Supertramp. Gostei mais do ritmo da música do Supertramp, vou traduzir lá, beleza. Eu gostei da música do Rod Stewart, beleza, vou pegar, vou traduzir. Gente, é claro, óbvio, evidente que vocês já encontram a tradução dessas músicas na internet. Não tem problema. A minha intenção é vocês compararem o português com o inglês e vocês conseguirem ter a noção do que vocês estão escrevendo. Mas, por favor, escrevam a tradução da música. Escrevam lá com seu lápis ou com a sua caneta, porque isso ajuda vocês a entenderem o trem. Coloquem a letra em inglês e em português uma do lado da outra, para vocês poderem fazer a comparação. E, é claro, vocês vão escrever só em português. Ok? Então, estamos entendidos novamente? Vamos de novo aqui. Esses são os artistas que a gente viu até agora. Vocês vão escutar os maiores sucessos deles. Como é que vocês vão achar isso? Coloca lá na internet, lá no YouTube. O nome do artista e coloca Greatest Hits. Greatest Hits em português quer dizer os maiores sucessos. Então, vocês colocam Elton John, Greatest Hits. Vai aparecer os maiores sucessos do Elton John. Supertramp, Greatest Hits. Vai aparecer lá os maiores sucessos do Supertramp, ok? Combinado? Para eu não ter que ficar dando lista fechada para vocês, sabe? Porque senão as pessoas, mas você deu o link, então eu copiei igual do colega. Não, cada um faz o seu aí. Então, para poder não ter problema. Espera aí, o microfone caiu, deixa eu arrumar. Desculpa se deu interferência. E aí depois vocês vão escolher uma música de qualquer um deles para poder traduzir. Bom,
Uma coisa que eu queria deixar aqui como sugestão para vocês é assistirem 2 filmes que tem sobre 2 artistas que a gente viu, que é o Rocketman, que é um filme baseado na vida do Elton John. O legal disso é que o Elton John ainda não morreu. Ele tá vivo ainda, vivo cantando, fazendo show, e já fizeram um filme sobre o cara. Então, para vocês verem qual é a importância dele no cenário musical mundial. Então, o cara, mesmo que você não conheça, você não goste das músicas dele, ele teve uma importância muito grande no cenário da música. E o Bohemian Rhapsody, que é o filme baseado na vida do Freddie Mercury, que era o vocalista do Queen. Mas vocês observem que a classificação do filme do Elton John é 16 e do Bohemian Rhapsody é 14. Então eu estou dizendo, isso é uma sugestão. Vocês não precisam assistir para fazer um relatório nem nada, não. É uma sugestão porque esses filmes são bem legais. Mas aí vocês têm que ver com os pais de vocês para ver se eles liberam o de 14 não, porque talvez o Bohemian não, porque a maioria de vocês já tem mais ou menos a idade. Mas no caso do Rocketman, vocês vão precisar pedir para os pais de vocês. A gente combina. Se os pais de vocês quiserem deixarem vocês assistir, faz um cine pipoca na casa de vocês, assiste todo mundo. Esses 2 filmes, eles não estão disponíveis de grátis, só naqueles filmes online grátis, top flicks que vocês acham da internet, e tem que ter cuidado para não pegar vírus. E nos serviços de streaming pagos, né? Não tem no Netflix, vocês vão achar isso aqui no Telecine, vai achar no Amazon Prime. E deixa eu pensar, acho que na Sky, quem tem Sky, essas coisas, deve achar esses 2 filmes. Então é uma sugestão de quem puder e quiser assistir. Aí quem assistir, por favor, coloca lá no grupo no grupo não dá, né? Porque eu tive que bloquear o grupo de vocês para olha, ó, tá vendo que raiva que dá desses alunos que ficam tumultuando o grupo? Enfim, mas depois vamos tentar discutir. Se vocês gostaram, coloque a opinião de vocês, me mandem no privado, tá bom? Quem puder. E no caso de quem estiver assistindo esse vídeo no futuro, que já acabou a pandemia, etc., vamos discutir na sala de aula o que vocês acharam dos filmes. Então é isso, gente. Eu vou terminando esse vídeo por aqui, porque já ficou muito longo. Vocês sabem que o dia de atendimento de vocês é na quinta-feira. Tá aqui meu WhatsApp acadêmico, o meu e-mail, para vocês enviarem essas atividades para mim. Por favor, não precisa de muito frangaio, muito chororô, muito tererê. Tira a fotinha, me manda no privado do WhatsApp, que já tá ótimo. Eu acho que esse vídeo vai facilitar a vida de vocês e não tem muita desculpa agora para vocês não fazerem atividade. Bom, vou ficando por aqui porque eu já tô cansada. São 6 e pouco da manhã e 6h18 da manhã. Eu tô cansada, eu acho que eu vou voltar a dormir. Um beijo para vocês. See you next time. Bye.